Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. E hoje, que é sábado, nós temos quem? O doutor Renato Gomes, o doutor que vocês tanto gostam, que comentam aí. Ah, ele me traz esperança. Ah, agora eu fiquei mais tranquila depois que ouvi o doutor Renato Gomes. Então, aqui está ele novamente. Doutor, muito obrigada por falar com a gente. Bom dia, Camila. Bom dia aos amigos aqui que estão nos assistindo. Olha, tem que fazer milagre para levar otimismo e confiança para as pessoas diante do cenário de notícias que a gente vai abordar aqui hoje. Mas a gente tenta. Doutor, vamos começar com notícias chatinhas, porque aí vai ficando legal mais pro final, né? A gente começa com a parte ruim e vai ficando menos ruim, né? Porque notícia boa realmente não tem, mas tem menos ruim. O PSOL e o PCdoB vão entrar no STF para pedir o lockdown nacional, querendo, inclusive, obrigar as Forças Armadas a manter o povo dentro de casa. O presidente Bolsonaro disse hoje que não, isso não vai acontecer e que o Exército não vai trancar o pessoal em casa. Como é que se resolveria este problema? E se o STF determinar? Olha, se o STF determinar, o que vai acontecer? Bolsonaro certamente ele vai fazer valer a palavra dele e não vai ter lockdown, pelo menos feito por ele, né, com auxílio das Forças Armadas em prol dessa ordem judiciária para colocar todo mundo em casa. O que pode acontecer é o que eu venho falando. Quanto pior fica, mais rápida a mudança do cenário, porque não tem para onde fugir muito. O que pode acontecer são a ordens serem direcionadas para governadores, para prefeitos, determinando que se feche tudo. A questão que se levanta é: governadores e prefeitos que são contra esses lockdowns, eles vão cumprir essa ordem? Se forem cumprir, vão cumprir por quê? Primeiro que é uma ordem que compete à administração local e regional. Na realidade, deveria competir apenas à administração federal, né? Porque o trato geral é da União. Então, é presença da República e com o apoio do Congresso Nacional. Está lá na Constituição, no artigo 20, inciso 18. Os governadores e prefeitos vão cumprir? Talvez muitos não queiram cumprir um lockdown nacional, lockdown regional e local hoje, por questões políticas, já sentindo ali a temperatura da população e já pensando nas próximas eleições. Mas outros podem se aproveitar disso daí, estou cumprindo ordem, e fechar tudo. Percebe? Tira uma responsabilidade das costas. Então, o que eu quero dizer com isso? O fato de Bolsonaro falou que o Exército não será usado contra o povo para fechar tudo, porque é uma política fracassada, não significa que uma ordem do Supremo tende a ser no vazio, porque vai depender de governadores e prefeitos no âmbito nacional, né, dentro do território nacional. Aí outra questão que se levanta é o seguinte: o que o presidente da República fará? Porque ele falou que não vai usar as Forças Armadas, mas, em compensação, está sendo usada uma artimanha, né, uma canetada jurídica, eu diria, criminosa, para se quebrar o país, quebrar empregos, quebrar empresas, gerar fome, gerar miséria. Isso quebra um dos pilares da República e quebra o artigo e rasga o artigo 5º, como o Bolsonaro já falou que está acontecendo. Qual seria a postura do Bolsonaro? Será que esse encontro que ele falou que será inevitável ali na frente, eu chamo de encontro amoroso, né, entre os poderes ali, eu diria, para eliminar o câncer do país, que ele sabe qual é, será antecipado? Muito provavelmente, sim. É a minha aposta. Então, eu não vejo com maus olhos, por essa ótica, uma decisão do tribunal que defira esse pedido esdrúxulo, que é um pedido chamado juridicamente impossível. Essa petição tinha que ser indeferida de cara, né, porque isso é um pedido que não compete em nada ao Poder Judiciário se meter nessa seara. Eu não vejo com maus olhos o deferimento do pedido desses partidos de esquerda para se fechar o país inteiro. Doutor, os partidos sempre recorreram ao Supremo Tribunal na época de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer. Mas nós nunca vimos o Supremo responder a essas petições, esses pedidos, sempre era arquivado
ou julgado como improcedente, né? Não vamos analisar, não cabe a nós, cabe ao legislativo. E nos últimos dias, nos últimos meses, para falar a verdade, é tudo assim. Rosa Weber dá 5 dias para Bolsonaro falar não sei o quê. Lewandowski dá 10 dias para o Bolsonaro falar não sei das quantas. Por que esta diferença? Bolsonaro, primeiro, na década de 90, do Fernando Henrique para cá, ainda existia ministros, eu diria, conservadores no STF. Tinha, por exemplo, Moreira Alves, que era um cara muito erudito, estudioso, dominava ali o cenário e era condutor de votos. Naquela época, o STF tinha a postura chamada de autocontenção, atuava como chamado legislador negativo, apenas para invalidar o que se mostrava flagrantemente inconstitucional. Ou seja, por isso é legislador negativo. Ele tirava a vigência de leis aprovadas pelo Congresso. O que aconteceu com a mudança, com as novas indicações? O tribunal foi se esquerdizando, foi se tornando o paladino da moralidade, da falsa moralidade, que é esse progressismo hoje que está querendo dar as cartas à força da vontade, manipulando princípios e desprezando regras. Então, houve uma mudança de postura no tribunal no primeiro momento. Segundo, o presidente Bolsonaro é um presidente de direita. O Temer não é de esquerda. Eu não vejo o Temer como sendo de esquerda. É político, aquele político ali que joga nos dois lados, né? E eu diria até que ele tem um pouco de senso de responsabilidade comparado com os outros. Não vou nem julgar a questão moral, a questão de coisas que ele se meteu, não vou entrar nessa seara. O Collor não é de esquerda, né? Mas o Collor saiu por outras razões, né? Mas o pessoal de esquerda dominou, né, e colocou todo mundo lá dentro. E Bolsonaro veio quebrando essa rotina e desagradou, né, ideologicamente, uma corte de esquerda que se viu completamente fragilizado nos seus anseios de empurrar a goela abaixo da população aquele ideal moral, esse progressismo do politicamente correto, que eu diria, repugnado pela massa da população. E o que se faz hoje? Você se aproveita uma doutrina que domesticou todo mundo com falsos mantras. A STF tem a última palavra sempre, não importa o que faça. O presidente não pode questionar uma decisão do STF se não comete crime de responsabilidade, não importa que haja ilícitos na decisão. E por aí vai. Essas e outras, né, que a gente vive no regime democrático e que, se o presidente agir de uma forma, ele vai gerar uma crise institucional, como se ela não houvesse. Então, ao mesmo tempo, você cria uma aura de intocabilidade sobre quem deveria garantir a Constituição e hoje a devassa, a destrói, a manipula, né, golpeou exatamente o Estado de Direito por dentro. Por outro lado, com essa doutrina entranhada no inconsciente coletivo, você engessou o presidente da República, porque ele, nitidamente, não sabe lidar com ativismo judicial. Primeiro que toda a assessoria dele, jurídica, é uma assessoria que aprendeu no mesmo direito que eu aprendi, mas é uma assessoria que pensa dentro da caixa, pensa de acordo com os manuais, pensa de acordo com as teorias de mestrado e doutorado, e dentro do sistema acadêmico como um todo, a gente trabalha para pegar a realidade e enquadrar dentro da teoria, mesmo que a realidade não seja adequada à teoria. Não se ensina o contrário, pegar as teorias e adequá-la à realidade para encontrar soluções que o país precisa. Então, nesse conjunto da obra toda, hoje o tribunal se sente muito confortável para fazer o que está fazendo, para usurpar competências, para desprezar regras, para fustigar o presidente da República a todo momento, porque, além disso, tem a imprensa, né, que compra essa narrativa, né, e que também deseja a queda do Bolsonaro e do governo, compra essa narrativa para vender todas as fake news institucionais ou da própria imprensa como sendo as verdades absolutas. Percebe? Então, o conjunto da obra é muito sinistro. Então, é por isso que o tribunal tem abusado. Agora, o fato é, o tribunal não tem como implementar essas decisões que ele determina. Essas intimações, forneça em 5 dias isso, quero saber em 10 dias isso. Se o Bolsonaro quiser, ele manda uma banana e não tem resposta. Não vai acontecer absolutamente nada. Até porque o presidente já disse que ele vai colocar o país nos eixos dentro das 4 linhas da Constituição. E tem gente que está rasgando a Constituição, rasgando o artigo 5º, e tem que ser colocada para dentro das 4 linhas. Ele falou isso, palavras dele.
Então, o conjunto da obra é o seguinte, né? Eu sei que vocês estão errados, pessoal da toga. Vai continuar assim? Vamos ver onde a gente vai chegar. Mas eu diria que está tudo sob controle. Por mais que apareça, né, que transpareça, melhor dizendo, para as pessoas em geral, que as coisas estão descontroladas e que a gente vai virar uma Venezuela do jeito que está. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que as aparências enganam. E tem coisas que a gente não sabe, e pela tranquilidade do Bolsonaro, pelas falas mais duras do general Braga Neto, dos comandantes militares que assumiram muito alinhados com o presidente, então eu vejo que o que a gente não enxerga, eu diria que é mais relevante do que a gente enxerga. Então eu vejo com bons olhos tudo que está acontecendo. Isso vai acabar. Doutor, por falar em acabar, a gente que eu digo direita, não pode fazer nada. Se falar um a gente responde inquéritos, vai depor, recebe cartinha da polícia e até a Polícia Federal em casa. Mas uma produtora, ela pôde fazer a cabeça do presidente, ou seja, o presidente decapitado, uma cabeça de silicone para que as pessoas joguem futebol. O que aconteceu? O procurador arquivou o inquérito, falou que não, que isso é liberdade de expressão. O procurador chama Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, falou que isso é liberdade de expressão e que penso que considerar uma piada, uma crítica social, uma peça publicitária. Não significou nada. Se fosse a cabeça do ministro e fôssemos nós, a coisa seria completamente diferente. Estamos vendo no Brasil que a justiça ela tem dois lados? A gente não tem um sistema de justiça aqui no Brasil, Camila. A justiça aqui é lotérica, seletiva, né, é elitista, extremamente cara. Ela foi feita para amigos do rei. Quem precisa da justiça efetivamente não tem. Hoje o presidente, está acontecendo isso com o presidente, porque a gente vive numa guerra de quinta geração, e esses agentes aí públicos, que no fundo, esse procurador não tem condições de ser procurador, por alguma razão ele fez isso. Se pesquisar o passado dele, ele é esquerda. Estou chutando aqui, mas eu presumo que ele seja esquerdista, né, aquele ideólogo fanático, porque não há justificativa para arquivar isso. Isso aí é uma ofensa gritante à imagem do presidente da República. Né? A dignidade do presidente da República, na realidade, está incitando uma violência contra o presidente da República. Aí, em alguma coisa se enquadra isso. No mínimo, no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, né, com atentado à imagem do presidente da República. Fora as citações a crimes que tem lá no Código Penal. Então, por que ele fez isso? A gente não tem uma justiça. E Bolsonaro sabe disso. Mas por que acontece esse tipo de postura por membros do Ministério Público? A certeza da impunidade, a certeza de subserviência do presidente da República em relação a Congresso e a Tribunal. Eles têm essa convicção, eles têm uma certeza absoluta. É nítido isso, é uma coisa transparente. Mas eu não vejo isso, eu diria, não vejo com maus olhos, se a gente tem essa consciência de que quanto pior ficam as coisas, mais rápida é a mudança que a gente deseja. Todo esse pessoal está sendo desmascarado. A gente sabe quem está a serviço do bem, quem está a serviço do mal. E isso que importa. Esse processo de purificação está, eu diria, acelerado para o que a gente deseja. Doutor, o Banco Itaú e Bradesco lançaram fundos para que seus clientes invistam em estatais chinesas. Logo, a China, que vende pessoas para trabalho escravo, que tem um campo de concentração só para os uigures, inclusive forçam as mulheres a abortarem e a esterilizam, torturam essas pessoas de todas as formas, incluindo as crianças que eles separam dos pais. O Itaú e o Bradesco acham uma excelente ideia colocar dinheiro nas estatais, porque eles estão animados com a crescente demanda por aplicação. Como o senhor vê essa atitude de dois bancos brasileiros estimularem o financiamento da ditadura chinesa? Olha, Camila, dentro das aparências, não vejo nenhuma ilegalidade. O que está por trás de tudo são interesses, né, financeiros. Eu não sei o que mais de interesses há por trás de tudo, mas não há, a princípio, né, em tese, melhor dizendo, nada de ilegalidade. O que se questiona
eu diria, o que falta aqui no Brasil, para todos nós, é uma segurança de que o Estado tem um poder fiscalizatório eficaz e proíbe qualquer falcatrua, pune qualquer falcatrua. A gente não vive num Estado, eu diria, de direito legítimo, onde quem anda na ilicitude é efetivamente punido, é punido de uma forma pedagógica, de uma forma exemplar. Então, não veria problema nesse tipo de postura se o Estado realmente atuasse para evitar qualquer tipo de punição, qualquer tipo de ilegalidade, qualquer tipo de ações em prejuízo de pessoas simples, em prejuízo da própria população. Não sei o que está por trás. No primeiro momento, eu diria, eu sempre prefiro dar o benefício da dúvida. Agora, o meu ceticismo é em relação à completa ineficácia do Estado para tomar decisões duras em relação a esse pessoal hiperpoderoso que domina o capital. A gente sabe que esse pessoal, aqui no Brasil, já teve a experiência das campeãs nacionais, amigas do rei, e, paralelamente a isso, o sufocamento de pequenas empresas que nunca conseguiram crescer e aí, exatamente como prevê, como pelo menos determina o princípio da livre concorrência, com o Estado ajudando a esse empreendedorismo. No final das contas, a gente vive numa situação, um Estado fascista, um capitalismo fascista, onde poucos dominam o mercado, e a massa fica praticamente excluída, tanto de pequenos empresários quanto de consumidores. Eu vejo dessa forma. Então, a princípio, eu prefiro observar e ver aonde isso vai dar. Doutor, por falar em ver onde isso vai dar, o Renan Calheiros, que é relator da CPI da pandemia, que já deixou bem clara a sua posição em relação ao presidente Bolsonaro, disse que vai ver o governo sangrar até 2022 e, por isso, ele rechaça qualquer pedido de impeachment. E o vice-presidente da CPI da pandemia, CPI do Senado, o Randolfo Rodrigues, ou a Gazela Saltitante, voz de Mickey, como as pessoas preferirem chamar, falou que vai pedir a quebra de sigilo telefônico do ex-ministro Eduardo Pazuello para saber quais são as ordens que ele recebeu do presidente Bolsonaro durante a pandemia, mesmo que o secretário de saúde do Amazonas falou que não, que o Pazuello não tem nada a ver com isso, que a atuação dele foi incrível, inclusive o presidente Bolsonaro ganhou lá a medalha de cidadão amazonense. O secretário de saúde do Amazonas disse que a culpa foi da White Martins, a empresa de oxigênio, inclusive envolvida na Lava Jato. Como o senhor vê essa declaração do Renan Calheiros, falando que vai deixar o governo sangrar, e do vice-presidente da CPI da pandemia, querendo quebrar o sigilo telefônico do Eduardo Pazuello, com o único interesse de saber o que o presidente falou com ele? Eu vejo a primeira parte do Renan Calheiros, ele não tem nenhuma visão do que está acontecendo no país. Ele não tem visão de realidade, ele vive numa bolha. Quem vai sangrar é ele. Ele e seus comparsas de CPI. Eles não andam na rua sozinhos. Eles vão sangrar, eles são mortos políticos dentro de um sistema que será direito daqui a algum tempo. Eu vejo essa CPI como uma farsa. Então, assim, a declaração do Renan Calheiros não surpreende. Qualquer político que acha que consegue conter ali o desdobramento de uma CPI se engana. Todas as CPIs abertas no passado tomaram rumos totalmente incontroláveis e sempre chegou naqueles que deveriam ser pegos efetivamente. E eu vejo o mesmo tende a acontecer com essa CPI, por mais que ela tenha sido aberta especificamente para pegar o Bolsonaro, o que não vai acontecer. Até porque, Camila, como é que você vai comprovar que houve uma omissão de um chefe de Estado como sendo causadora de uma tragédia lá em Manaus? Como é que você comprova a relação causal de uma omissão com um fato consumado? Não há como se fazer isso. Isso é um juízo de valor político. Nada, absolutamente nada, vai fazer chegar a uma conclusão de que uma decisão do Bolsonaro ou do Pazuello, ou uma não decisão, melhor dizendo, gerou aquilo. Muito pelo contrário, os fatos comprovam o contrário, pelas ações por meio das Forças Armadas, pela liberação de verba, pelas decisões do STF, que travou lá atrás, no ano passado, as tomadas de decisões de âmbito nacional por parte do presidente da República para uniformizar
né, o tratamento em relação a essa pandemia. Então, tudo leva ao contrário. Então, esse senador que eu vejo lá como deplorável, né, na cena política, ele quer pedir uma quebra de sigilo sem qualquer fundamento jurídico, sem qualquer fundamento. Ele quer porque ele quer, porque isso aí é abuso de autoridade. Por que ele quer? Se o próprio Amazonas, onde aconteceu toda a tragédia, o caos, o secretário de saúde e o governador disseram que o presidente e o ministro da saúde, à época, nada tiveram de responsabilidade. Isso é uma farsa. Eu, como cidadão, e com a minha visão de mundo, eu torço para que eles façam isso que eles querem. Eu quero que piore a situação. Que eu quero ver onde chegará isso. Quanto pior fica, mais rápida a mudança. As pessoas acham que isso é balela. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Até porque não vai ter para onde fugir. Está se colocando um general na parede, está devassando a vida privada de um general, sem qualquer motivo, está se fustigando o presidente da República sem qualquer motivo. Está se querendo forjar provas para incriminá-lo por responsabilidade e forçar o impedimento. O Bolsonaro falou que isso não vai acontecer. Então, esse pessoal não acredita. Esse pessoal, ele se vale do complô entre eles. É uma ação orquestrada, vem de todos os lados, faz parte da guerra de quinta geração. É ativismo judicial insano, junto com esses partidos de esquerda antidemocratas, totalitários, fustigando o chefe de Estado. Eu diria o seguinte, há algo para acontecer, eu tenho certeza disso, eu poderia apostar, que está na cabeça do Bolsonaro e da cúpula militar, pelas mudanças, por tudo que ele vem falando, os discursos, quando você pinça parte de um discurso, associa com o outro, você chega a essa conclusão, pelo cenário da geopolítica, e tudo está acontecendo também, eu diria, pela inoperância jurídica e de comunicação. Não há uma ação integrada entre decisões jurídicas de comunicação. Não houve ao longo desses 2 anos e 4 meses. Então, tudo que está acontecendo agora é facilmente explicável e o desfecho também é muito previsível. Então, eu torço para isso aí pegar fogo, que a gente aqui está assistindo de camarote, vai assistir de camarote e vai comemorar o desfecho. Doutor, falando em desfecho e camarote, Renan Calheiros também está colocando as suas mãos na censura. Ele está ajudando a plataforma, o Twitter, a nos calar. Semana passada, ele conseguiu fazer 3.000 contas serem excluídas, porque, segundo ele, a assessoria de comunicação dele, sem qualquer laudo técnico, localizou 3 perfis falsos fazendo ataques contra ele. Ataques são as hashtags que o pessoal sobe, né? Um grande ataque, enfim. Agora ele vai se reunir com o Twitter para que a plataforma faça uma operação para que impeça críticas, que na qual ele chama de fake news, nós chamamos de opinião, contra a CPI da pandemia. Ele pode alçar essa censura da forma como ele está fazendo? No estado da lei da selva, onde vigora a lei da selva, como o nosso, vale tudo. Vale quem mostra mais força. Então, ele está usando a força, a influência que ele tem e usando a lei da selva, a lei do mais forte. Quem detém o poder efetivo de colocar ordem na casa ainda está aceitando tudo, que é o presidente da República. Paciência, a gente tem que aceitar essas aberrações. Mas é a lei da selva. Dizer que isso é possível, isso é uma aberração. É uma aberração. Liberdade de manifestação a Constituição garante a livre manifestação de pensamento, sendo vedado ao anonimato. Então, não pode, pelo anonimato, você sair agredindo tudo, né? A liberdade de imprensa praticamente absoluta, a vedação à censura expressa lá no artigo 220 da Constituição. A Lei de Segurança Nacional, no artigo 17, diz lá que uma violência, ameaça ou violência, fala violência institucional, ao regime vigente é crime. O que é isso? A censura, uma censura descarada, à liberdade de expressão de pessoas do povo, de cidadãos, ficha limpa, todos inocentes. Não pode se criticar um político. O que é isso? Isso não é democracia. A última coisa que você pode falar é de democracia. Isso é um crime partindo de um senador. Mas fica por isso mesmo. Aí, vamos lá, pela minha ótica, quanto pior fica, melhor. Vamos aguardar o desfecho
dessa obra maravilhosa, entre aspas, que está sendo construída aqui no Brasil. Vamos ver onde chegaremos. Doutor, por falar em obra maravilhosa aí, Brasil, os fazendeiros vão ter que indenizar terroristas do MST que foram expulsos das suas terras. Isso aconteceu o seguinte, deixa eu contar a história aqui para o pessoal compreender. Em 2022, 35 adultos e 9 crianças invadiram fazendas, depredaram, estragaram plantações, mataram os animais, destruíram toda a fazenda, né? Os fazendeiros tiveram que arcar com todas as depredações que aconteceram. Eles depredaram cerca, mourão, cadeados, as correntes, destruíram plantações, avançaram sobre a sede das fazendas, enfim, fizeram o que eles sabem fazer, destruíram. Os fazendeiros expulsaram esses terroristas de lá. Esses terroristas alegaram que a terra era infértil, que eles poderiam ficar. Os fazendeiros não machucaram eles. Agora a Justiça, a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, condenou os fazendeiros a pagar a indenização para esses terroristas. Que país que nós estamos vivendo, doutor? Olha, a primeira coisa que eu acho que deveria ser analisada é esses juízes que decidiram dessa forma, se eles são vinculados a alguma associação. Que associação é essa que eles estão associados? Provavelmente é um partido político de esquerda travestido de associação. Provavelmente é uma burla ao artigo 95 da Constituição, onde impede a manifestação de associação de juízes com fins políticos partidários. Provavelmente, se eu tivesse que apostar, são juízes de extrema esquerda que atuam para a implantação desse esquerdismo no país. Porque nada justifica uma indenização de fazendeiros que apenas exercem o direito de exercer o esbulho possessório, né? De botar para fora quem invadiu a propriedade. Ali não usou nem de violência, pelo que está se dizendo aí. E vem uma indenização, não faz sentido. O direito de propriedade completamente sendo violado, não faz sentido isso. Mas, como eu tenho dito, a gente não tem um sistema de justiça. A justiça aqui é vontade de juiz. Infelizmente, a maioria, eu poderia apostar que é vinculada a esse esquerdismo tenebroso que aterroriza o país há praticamente 40 anos. Então, a gente está vivendo um estado de coisas muito previsível. Vamos ver o destino. A minha curiosidade, Camila, é o destino disso tudo, ou melhor, o desfecho disso tudo. O desfecho que está próximo, cada vez pior, as coisas estão ficando, e o desfecho cada vez mais se aproxima. Doutor, por falar que nós não temos justiça, somente a vontade de juiz, o Gilmar Mendes diz para o Lula que ele pode cobrar indenização por ter ficado quase 600 dias preso. Não obstante a isso, na quinta-feira, o juiz Sérgio Moro foi considerado parcial e incompetente para julgar as ações, e por isso foram anuladas ali diversos atos do ex-juiz de Curitiba. Os outros réus, com certeza, vão se valer dessa decisão para serem inocentados e terem um novo julgamento, que, estranhamente, todos estão sendo jogados no Distrito Federal, inclusive de Michel Temer, que colocou Alexandre de Moraes, o Moreira Franco e o do Guido Mantega. Falou que não, que a 13ª Vara de Curitiba não é competente para julgar nenhum deles. Todos têm que ser julgados através do Distrito Federal. O que nos causa preocupação é que, além dessa indenização que o Lula pode pedir, a operação terá que devolver 5 bilhões de reais aos seus ladrões, aos bandidos que pegaram esse dinheiro, porque, afinal, foram considerados incompetentes. Como é que fica a segurança jurídica e a imagem do país nesse contexto? Olha, a segurança jurídica não existe, a gente não tem Estado de Direito. A gente vive num Estado cleptocrático, onde chegou um tal de Bolsonaro que se tornou uma pedra no sapato. A gente vive num Estado socializado, onde a população é refém, empobrecida e refém, de um Estado guloso em questões de impostos, um Estado extremamente burocrático, um Estado dominado por uma oligarquia. É uma oligarquia que comanda praticamente tudo.
Então, assim, o fato do Gilmar Mendes ter dito que o Lula pode pedir indenização não significa que o Lula receberá essa indenização. Tem que passar por várias instâncias. Não existe fundamento jurídico para isso, né? Porque, primeiro, que a anulação foi feita num jeitinho processual, uma firula processual, né, praticada pela Suprema Corte. Não houve nada que justificasse o que aconteceu. Tanto é que o voto do Barroso, né, foi muito claro nesse sentido. Né? No caso, suspeição, se bem que o Barroso julgou para a suspeição do Moro, né, a favor do Moro, muito pelo contrário. Nesse caso, o Barroso foi a favor, né, da incompetência de Curitiba. Então, eu vejo isso. Não há fundamento para pedir a indenização, até porque o mérito da coisa não foi negado. Percebe? Não foi dito que ele não cometeu os crimes dos quais ele foi acusado e condenado. Se anulou o processo por firulas processuais, uma incompetência forjada exatamente para isso, para colocar no cenário político alguém que já era um morto político. E continua sendo morto político, só não enxerga quem não quer. Né? Quem ainda está vislumbrando algo lá na frente que não vai acontecer. Então, a primeira coisa é essa: esse direito à indenização é muito questionável. Exatamente porque o mérito da ação, o mérito do processo não foi negado, ele existe. Né? Segunda questão é, em relação aos bilhões que serão devolvidos, quem disse que serão devolvidos? Com base em quê? Primeiro, o dinheiro foi tomado de alguém. Se o sujeito se comprometeu a devolver, praticamente ele confessou que aquele dinheiro era um dinheiro ilícito. Como é que você vai devolver o dinheiro para alguém que confessou que era um dinheiro ilícito? Isso não faz sentido. Essa devolução não ocorrerá por causa de filigranas processuais, invencionices de tribunais. O que deve ficar claro aqui, Camila, também, os códigos de processo civil, tanto civil quanto penal, foi feito para gerar esse tipo de coisa, esse tipo de possibilidade. A quantidade de questões processuais que podem ser fabricadas ali para levar o processo para o STJ, para o STF e gerar todas essas anulações, independente das provas terem sido esgotadas até a segunda instância, na discussão das provas, é gigantesca. São códigos de processo criados para beneficiar essa casta que hoje destroça o país e que se vê impune e tocando terror. E a população hoje é refém. Então, são códigos insanos, feitos propositalmente. Então, a gente vive num estado de coisas que não tem como se sustentar, Camila. A limpeza terá que ocorrer em algum momento. Mas, doutor, se nós não estamos num cenário jurídico normal, eles não podem alegar, por exemplo, que pelo juiz Sérgio Moro ter sido parcial e, portanto, incompetente, eles foram obrigados a confessar, por exemplo, ou devolvido o dinheiro, ou ter o direito de ter de volta o seu dinheiro, porque nós não estamos num país, né, abre aspas, em sua normalidade, digamos assim. Olha, se a gente vive num Estado de Direito rompido, nitidamente rompido, onde o direito, a segurança jurídica não existe, o direito é vontade de juiz, e o chefe de Estado sabe disso, que ele disse que a Constituição está sendo rasgada, sabe onde está o câncer do país, sabe disso. Esse dinheiro, no final das contas, vamos imaginar, caso haja uma decisão do Supremo, mandando devolver esses 5 bilhões. Da onde sairá essa grana? Da Fazenda Nacional, né, da Petrobras. Né? Quem é o chefe do Executivo Federal? É o presidente da República. Ele vai aceitar essa decisão e vai esvaziar os cofres da União, né, para devolver para criminosos por causa de uma decisão judicial fabricada, que não tem sustentação jurídica alguma, pela manipulação pura do direito. Aí entra o seguinte, né? É uma decisão que geralmente causa desordem financeira, grotesca. É uma afronta aos pagadores de impostos, né? Às pessoas que buscam agir dentro da legalidade, respeitando os direitos do próximo. O chefe de Estado autorizaria esse pagamento, esse desembolso, ou ele usaria ali o 142 como chefe de Estado para colocar a ordem na casa e negaria ali, porque já todos os limites teriam sido superados pelo abuso que vem da toga. Não faz sentido um cumprimento de uma decisão por quem é dono do cofre e quem é o chefe de Estado,
né, lesando a população dessa forma, com argumento de que o STF tem a última palavra sempre e nada se pode fazer. Isso aí é uma coisa assintosa, isso é um negacionismo por quem está enxergando, por quem está vivendo, eu diria, quem está sofrendo os piores ataques que já se sofreu numa república aqui brasileira, como é o Bolsonaro hoje. Seria um negacionismo da parte dele aderir a esse tipo de decisão. Ele seria, eu diria, cúmplice do saque ao dinheiro público. Não haveria desculpas para se cumprir uma decisão desse quilate. Óbvio, eu estou falando dentro do que a gente está vivendo, esse estado de coisas tenebroso, onde não existe justiça, e muito menos fundamento para se sustentar o que esse tribunal tem feito com o país. Doutor, por falar em que esse tribunal tem feito com o país, a Câmara dos Deputados não ficam atrás. Eles aprovaram a urgência do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional para colocar a tal da Lei da Ordem Democrática de Direito, seja lá o que isso significa. E quem vai debater sobre o tema é Boulos e Felipe Neto. Agora eu pergunto ao senhor, eu não lembro quem dizia isso, agora eu te pergunto assim para você, acho que era o Marcelo Rezende, né? Boulos e Felipe Neto discutindo sobre liberdade de expressão e fake news, quando Felipe Neto falou que é um absurdo as emissoras, como o CNN, por exemplo, ouvir os dois lados, que tem que ouvir somente o lado que ele acha que deve ser ouvido. Quem é essa pessoa? Quem é Felipe Neto? Quem é Boulos para serem chamados para discutir um tema tão denso, tão grave, que está colocando a nossa liberdade de expressão na berlinda? Camila, assim, eu vejo, e tudo isso acontece por causa da completo déficit de legitimidade do Congresso Nacional, déficit de legitimidade popular, não há representatividade da população naquele Congresso. Então, o que acontece no Congresso hoje? 10%, se não me engano, 10%, um pouquinho mais por cento, são eleitos com o voto direto da população. O restante vão carregados pela votação proporcional, coeficiente partidário. Esse é o primeiro ponto. Então, só por aí já não há um compromisso direto com o eleitor que votou. Segundo, os que concorrem aos cargos eletivos normalmente são avalizados pelos caciques partidários. Então, muitos desses também não entraram por apoio do partido e puxados por um capitaneador de voto, como foi o Tiririca ano passado. Terceiro, o sistema eleitoral é muito discutível. O que aconteceu em São Paulo, 8, 10, 20, 32, aquele do primeiro ao último voto, aquilo ali é muito simbólico. Então, sabendo-se disso tudo, qual o compromisso que esse pessoal do Congresso tem para com os interesses da população? Além disso, eles têm a proteção da toga. Eles têm a proteção da toga, porque eles rezam da mesma cartilha da toga, do Supremo. Qual o compromisso que esse pessoal tem com os interesses da população? Como, por exemplo, em assegurar a máxima liberdade de expressão, assegurar a imparcialidade da divulgação das notícias. Então, não existe. Então, você tem um Congresso Nacional que atende aos próprios interesses, que vive hoje pela disputa política. Então, é plenamente, eu diria, não é surpresa alguma chamar essas duas pessoas para discutir um projeto dessa natureza, que é um projeto péssimo. A Lei de Segurança Nacional atual é uma lei muito boa. Eu diria que as penas são brandas ainda, mas é uma lei muito boa, você enquadra tudo ali dentro. Várias condutas, eu diria, mais condutas, que condutas ainda perigosas, você pode ali trabalhar e gerar uma punição adequada para esse pessoal. É um problema que hoje ela é manipulada grosseiramente pelo Supremo para perseguir quem os agride, as pessoas que os agride, que o agridem, melhor dizendo, e fica por isso mesmo. E agora, o que está acontecendo? O ministro da Justiça tem usado mais a Lei de Segurança Nacional, sobretudo o artigo 26, para abrir investigação contra os que estão atacando a honra do presidente, que está previsto na lei. Não tem nada de absurdo. Então, eles aproveitaram ali mais aquela ação do Roberto Jefferson ainda pedindo ali a inconstitucionalidade da lei, lá no Supremo, que eu achei uma ação péssima, juntaram tudo e tiraram da cartola esse projeto horroroso.
né, que é um projeto feito para perseguição daqueles que não rezam dessa cartilha nefasta que é esse esquerdismo progressista. Então, tudo está sendo feito contando-se com a certeza da impunidade, certeza de que a ditadura da toga vai avalizar, eu diria, abrir as portas para o retorno da esquerda ao poder e, quem sabe, a prisão do Bolsonaro lá na frente, né, que está aceitando passivamente, tudo calado, é como se tudo tivesse mil maravilhas e que a democracia estivesse em vigor. Então, eu vejo dessa forma, eu não vejo nada de impossível nisso que está acontecendo, nada de imprevisível, muito pelo contrário. Entra na mesma linha, né? Quanto pior fica, melhor. Né? Vamos ver onde vamos chegar. Doutor, por falar em quanto pior, melhor, o Ministério Público Federal, ele desafia, né, tudo que é normal, né, tudo que possa estar dentro da normalidade, ele fala, não, eu consigo me superar e fazer algo, tipo, mais aberração ainda. E eles denunciaram o Abraham Weintraub, o ex-ministro da Educação, por improbidade administrativa, quando o ex-ministro denunciou que existiam plantações de maconha dentro das universidades. É uma mentira? Não é. Então, por que ele foi denunciado? Há uma tentativa espúria de impedir que o Weintraub concorra em 2022, seja ao governo de São Paulo, seja ao Senado Federal? Olha, Karine, você faz parte da guerra. Eles querem neutralizar todos aqueles que são ameaças à esquerda. Isso não tem nada de... O Ministério Público, esse pessoal... Eu acho uma injustiça com o Ministério Público traduzir, imputar essas ações pontuais desse pessoal esquerdista que hoje está no Ministério Público. Eu acho uma injustiça jogar isso nas costas da instituição Ministério Público. Esse pessoal age por abuso de autoridade, nitidamente por perseguição política e ideológica. Eles agem de uma forma partidária. Certeza da impunidade. Certeza da impunidade. Os irmãos Weintraub, eles são, eu diria, odiados pela toga. Ninguém questiona isso. Né? E essa ação nada mais fez do que possibilitar uma punição a eles que talvez lá na frente gere uma cassação dos direitos políticos, né? Dentro desse período aí de 1 ano e meio. Mas eu não vejo isso como sendo factível. Eu tenho dito, né, o mal do malandro é achar que todo mundo é otário. O mal desses políticos, desse pessoal da toga, desse pessoal infiltrado no sistema de justiça, que se acha dono do país, é achar que eles são impunes e intocáveis, achar que eles são imortais, achar que o jeitinho deles vai dizer onde o Brasil chegará. Então, eu vejo dessa forma. Se eu fosse os irmãos Weintraub, eu não me preocuparia. Doutor, cúpula do meio ambiente. Alguns artistas, né, muitos deles estão bem revoltados por conta da Lei Rouanet, porque agora a Lei Rouanet está sendo levada bem a sério, né, não está sendo uma torneirinha de dinheiro para vagabundo ficar em casa escrevendo em site. Como teve uma artista aí que pegou milhões de reais para fazer um blog sobre ela, tentaram queimar a imagem do presidente Bolsonaro com o presidente norte-americano Joe Biden. Fizeram videozinhos, veio Leonardo DiCaprio, a Greta então ressurgiu das tumbas, né? Do nada apareceu Greta Thunberg criticando o presidente Bolsonaro. Só que não deu em nada. O presidente, além de ser elogiado, o Biden disse que as notícias são encorajadoras porque ele prometeu dar mais recursos para a fiscalização, antecipou a neutralidade climática e reafirmou o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal. Eu pergunto onde é que estavam essas pessoas tão preocupadas com o clima quando o Lula estava no governo e as queimadas foram as maiores queimadas já registradas no Brasil, inclusive a Marina Silva sabia da madeira ilegal que estava sendo exportada, inclusive pelo marido dela, e nunca falou nada. De repente chegou esse interesse aqui no Brasil, oh meu Deus, meio ambiente e a necessidade de prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro. O que podemos esperar dos Estados Unidos agora que Biden se afeiçoou pelo presidente Bolsonaro?
Bom, os Estados Unidos são parceiros do Brasil. Esse cenário da geopolítica ele está incerto. Eu diria que o lado do bem vence, né? Ele está incerto. As decisões do Biden até então são decisões que contrariam os próprios globalistas, interesses globalistas que o apoiaram. O que explica isso? Não explica. Isso apenas coloca mais incógnitas nesse tabuleiro. Então, assim, as coisas... Eu sempre gosto de levar em conta o que eu não sei, as coisas que eu imagino, as questões que estão sem respostas, e esperar os fatos acontecerem. Mas eu vejo de uma forma muito clara aquilo que eu tenho dito, né? A esquerda está no processo de definhamento. As coisas não ocorrem como ela deseja. As coisas estão ocorrendo exatamente para fortalecer aqueles que prezam pelos bons valores, que são os conservadores, hoje capitaneados pelo Bolsonaro, e, paralelamente a isso, estão acontecendo para desmascarar todos esses inimigos do Brasil, os inimigos da pátria, que estão pouco se lixando para os interesses da nação, para os interesses das pessoas, pelas próprias liberdades. Então, assim, nada disso é surpresa, eu vejo com bons olhos o que está acontecendo. Eu não vou falar o que eu penso em relação à questão americana para não gerar celeuma, mas o cenário é incerto. Eu vejo assim, um desfecho muito grandioso. Vamos aguardar. Né? Doutor, vamos falar agora de interferência do STF. Olha só, que assunto estranho, a gente nunca fala desse assunto, mas de vez em quando isso acontece no Brasil. E o Bolsonaro ele está em dúvida entre o André Mendonça e Humberto Martins. Só que Fux ele entrou na disputa e quer colocar o Noronha. Então, os ministros do STF estão estranhamente indo ao Senado, coisa que eles nunca fizeram, pedindo para que os senadores não aceitem nem o André Mendonça e nem o Humberto, e que sim peçam pelo Noronha, né? Essas coisas de vez em quando acontecem no Brasil. Como o senhor vê essa interferência do STF e por que interesse em um juiz específico? Olha, isso é política. Política é um tribunal atuando no aspecto político partidário. O ministro não tem que se preocupar quem vai assumir a cadeira do lado. Provavelmente eles querem alguém que se acople ali, né, acople ali aos interesses e atua ali na interblindagem, né, atua ali no grupo deles para deixar o tribunal cada vez mais blindado em relação ao externo. Por exemplo, a prisão da Daniel Silveira. O que aconteceu? Todos se uniram, votaram do mesmo jeitinho, apesar da flagrante ilicitude da prisão e da própria decisão. Foi tudo ilícito ali. Então, eles querem alguém desse tipo. É a imagem que passa com esse tipo de atividade político-partidária, no caso da tentativa do ministro Fux de interferir ali na escolha. Olha, em relação ao nome, eu diria que nenhum desses nomes seria o nome ideal para a Suprema Corte. Eu vejo o seguinte, o que eu penso? Né? O Bolsonaro falou que o encontro vai haver ali na frente, esse encontro amoroso é inevitável, que o câncer precisa ser extirpado. Se a aposentadoria do Marco Aurélio de Mello, né, ocorrer depois desse encontro amoroso, eu diria que nenhum desses nomes será o indicado. Se a aposentadoria do Marco Aurélio ocorrer antes desse encontro amoroso, eu diria que algum desses nomes poderá ser o indicado. Por quê? Porque são nomes que conseguem conviver com o que está lá no tribunal, conseguem se relacionar, têm afinidade de valores, né, têm relacionamentos ali, de repente, de amizade, né, enxergam a vida em 3 dimensões, como todos ali enxergam. Todos não sabem de onde veio, não sabem o que fazem aqui e não sabem para onde vão. Todos têm a visão ali materialista da vida. Por mais que se creia nisso, se creia naquilo, mas na prática todos vivem na matéria e não têm uma visão, eu diria, mais abrangente da vida. Então, eu diria, se o encontro amoroso ocorrer após a aposentadoria, vai sair um nome desses daí. Se ocorrer antes, eu acredito que nenhum desses, porque vai haver uma mudança radical no cenário completo e poderá entrar alguém ali que a gente imagine que atenda aí aos interesses conservadores, aos interesses, diria,
mínimos de uma integridade, eu diria que serviria de exemplo, né, para o restante da população, sobretudo para o restante do judiciário, que está hoje muito mal amparado, né? Está complicado. Então, outra coisa, Camila, se você parar para pensar, as indicações do Aras e do Cássio foram muito criticadas. Mas, se você analisar retroativamente, elas foram, eu diria, adequadas. Porque são duas pessoas que se adequaram ao sistema e, mal ou bem, vêm agindo uma hora contra o governo, uma hora pró-governo. O Aras anda ali no fio da navalha, né, de um lado e para o outro, agora está mais pró-governo. Por alguma razão, eu acho que ele tem alguma coisa intuitiva, ele sente que alguma coisa está para pegar. Então, ele está mais pró-governo. Mas quando o Bolsonaro estava mais fragilizado, ele estava mais Supremo. Lá atrás, meados do ano, estava mais Supremo. Abriu inquérito contra o Bolsonaro, essa investigação da interferência da Polícia Federal, sem qualquer indício de provas, com base no achismo do ex-ministro da Justiça. Então, assim, ele foi um cara que, atuando da forma como ele está, às vezes ele sai de cena, entrava o Humberto Jacques, fazia aquelas ações ali nitidamente persecutórias. O que aconteceu? Gerou hoje o desmascaramento de todo mundo. Conseguiu postergar uma situação de conflito, ali de os trancos e barrancos, hoje estão todos desmascarados. Se fosse uma pessoa diferente, talvez o conflito houvesse lá atrás e muitas das coisas que a gente sabe hoje que precisa ser expurgada estariam escondidas ainda. Mesma coisa o Cássio. Cássio também, ele é político, ele está ali se safando bem, tirando hoje, eu diria, 2 decisões. O restante ele tem decidido direito. Aquela que ele, por exemplo, disse que o Alcolumbre estaria proibido de se reeleger, ou melhor, poderia se reeleger, mas o Maia não, sem sentido. A proibição é expressa, não se sustenta. E a prisão do Daniel Silveira, que ele homologou, também não faz sentido. 2 decisões péssimas dele, mas mostrou apenas o voluntarismo que predomina na cúpula do judiciário. Mas é o que a gente tem até o momento, né? E é o que a gente merece até o momento. A gente tem que entender isso. Nada é acaso na vida. A gente tem o que merece, aquilo que nos proporciona oportunidades de repensar nossas atitudes e a nossa própria vida. Doutor, por falar em atitudes à própria vida, Boulos foi chamado para depor na Polícia Federal e o Felipe Neto também, um porque chamou o presidente de genocida e o Boulos porque desejou que ele acabe na guilhotina. Olha que coisa mais suave, mais doce de se dizer, uma amorinha de ser humano. Algumas pessoas, incluindo o Arthur do Mamãe Falei, né, o deputado estadual Arthur Moledo, falou que é um absurdo, que isso é perseguição. Para nós não é perseguição quando nós recebemos busca e apreensão, inclusive Daniel Silveira preso, Oswaldo Eustáquio. Afinal, está correto ou não a atitude de chamar Boulos para depor após ele dar a entender que o presidente precisa acabar numa guilhotina? É óbvio que está certo. O cara falou algo, manifestou algo, agiu de uma forma que tende a ser um crime, por isso que abriu-se ali a investigação. É óbvio que ele tem que ser intimado. Mas o que acontece hoje, Camila? Hoje se usa a chamada falácia da ignorância. Você cria uma mentira, você expõe essa mentira como se fosse verdade, usando toda a unanimidade do discurso, é a imprensa, é a política, são os próprios agentes do judiciário que se manifestam fora dos autos, criticando, né? São esses agentes que atuam orquestradamente para agredir Bolsonaro e o governo. Eles invertem a narrativa. Eles transformam em ilícita uma conduta que presume-se inicialmente como criminosa. E joga o ônus da prova para provar que estava agindo certo ali para o ministro da Justiça ou o presidente da República, como se ele estivesse agindo arbitrariamente perseguindo. Ou seja, é uma inversão completa de valores, é uma negação completa da realidade. E por que isso? Novamente, certeza da impunidade, instituições disfuncionais, subserviência até o momento do presidente da República em relação a todas as aberrações que ocorrem, aceitação de tudo isso gratuitamente, né? Mas eu sempre falo, por que está acontecendo isso? Algo está para acontecer. Nada justifica o que está acontecendo. Como Bolsonaro disse, vou pegar sempre a palavra do Bolsonaro para não dizer que eu estou de achismo. Artigo 5º, rasgado,
tem gente andando fora das 4 linhas da Constituição, vamos botar para dentro, eu sei qual é o câncer do país, peçam que a gente extirpa, a gente vence essa guerra, né? E o encontro amoroso acontecerá, será inevitável. O amoroso é da minha contribuição, mas o encontro será inevitável. Então, assim, esse é o cenário. Enquanto nada acontece, enquanto os abutres se acham ali intocáveis, e eles veem carniça, né? E o Bolsonaro, eles veem como uma carniça, eles veem a carniça para ficar beliscando ali, é como se o Bolsonaro estivesse morto, né? Porque não mostrou força até então, quando poderia diversas vezes mostrar força dentro da Constituição e colocar ordem no garimpo, né? Então, eles estão ainda se fartando. Mas isso vai acabar, gosto de frisar, vai acabar por quê? Olha como estamos hoje. Imagine isso piorando mais. Aonde chegaremos? É possível piorar mais e chegarmos a 2022? Se você responder que é possível, eu diria que você deve estar se preparando para fugir do país ou para ser escravo. Se você diz que não é possível, eu diria que você está sendo realista e está começando a enxergar coisas que escapam dos seus 5 sentidos. Então, você está trabalhando a tua fé de uma forma inconsciente. Percebe? O invisível deve ser considerado para a gente trabalhar a nossa fé, que a fé está além do nosso conhecimento. Quando você não tem conhecimento, entra a fé. E quando você começa a analisar as coisas dessa forma, partindo dos fatos, por uma generalização ou por uma prognose, você consegue, eu diria, criar uma realidade palpável que faça você se tornar uma pessoa otimista. É o que eu faço aí, dia sim, outro também. Doutor, para finalizar, estudante de 17 anos que entrou em 5º lugar na Universidade de São Paulo, a USP, na Faculdade de Engenharia, é impedida judicialmente de assumir a sua vaga porque ela fez homeschooling. Elisa Flemmer foi aprovada na Faculdade de Engenharia da instituição após estudar por conta própria em casa. Inclusive, ela largou no primeiro colegial. Desde o primeiro colegial, aos 15 anos de idade, ela vem fazendo os vestibulares, né? Fazendo por treininho, e ela entrou em todos. Desde que ela começou a estudar sozinha, essa menina só pontuou. E aos 17 anos que ela terminou o terceiro colegial, ela, então, foi a 5ª colocada na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, um dos cursos mais difíceis da USP. E a Justiça falou que ela não vai assumir porque ela fez homeschooling. Isso pode, doutor? Olha, Camila, a primeira coisa que tem que se ver é o seguinte: existe uma proibição expressa na lei, dizendo que o homeschooling é proibido e que, se você estudou em casa, você não pode acessar as universidades, mesmo sendo aprovado nas provas, cumprindo os requisitos mínimos ali de idade, de conteúdo, né, exigido. Se não existe essa proibição, existe uma permissão implícita. O fato de não haver uma regulamentação expressa da lei não significa que seja proibido o homeschooling. São coisas distintas. Se você considerar que a educação é um direito básico, um direito essencial da pessoa, né, ela estudou por conta própria, venceu suas dificuldades, suas barreiras, ela está sendo punida por não ter ingressado em instituições de ensino, que a gente sabe hoje que o ensino brasileiro é falido, né? Ela está sendo punida por não ter pago, gasto mensalmente uma grana forte para bancar escolas que hoje trabalham muito mais para doutrinação do que propriamente para o ensino. Doutor, fale. E só para deixar claro para o pessoal que eu não citei, a menina, inclusive, é autista. Pois é, então assim, Camila, não vejo nenhum sentido nessa vedação da menina acessar a universidade. Até porque há casos aqui também de pessoas que entraram na faculdade com 13, 14 anos, um gênio, superdotados, que conseguiram antecipar e conseguiram ter autorizações na justiça para fazer a universidade mais cedo. Qual a diferença de um caso excepcional desse, por exemplo, de um gênio que entra mais cedo, e de uma menina que estuda sozinha em casa e supera todas as dificuldades e tira notão e é aprovada com louvor, né, no exame ali que é considerado um dos mais concorridos do país? Por que isso? Isso aí juridicamente não é justificável.
pode ser justificável ideologicamente, por interesses inconfessáveis, juridicamente não é justificável. Se a educação é direito de todos, né, e dentre uma das coisas principais que norteia a educação, o acesso à educação é o mérito, você está punindo o mérito por questão de formalidade. Não é por questão de formalidades descumpridas, não. É exatamente porque não há uma exigência para que só pessoas que tenham estudado em escolas aí no sistema normal tenham acesso às universidades. Percebe? É uma formalidade criada em cima de uma proibição de achismo do juiz. Eu estou pressupondo que essa proibição do homeschooling não existe, salvo engano, não existe efetivamente no nosso sistema. Então não faz sentido você punir essa menina dessa forma. Ainda mais uma menina autista que superou tudo e entrou em 5º lugar na Politécnica da USP. Mas isso, Camila, o interessante Tem que dar um prêmio para essa menina. Vamos analisar, a gente está em Brasil. No Brasil, um dos nossos problemas graves aqui é ético, moral e ético. O que acontece? Você, quando autoriza uma menina dessa a entrar na faculdade, no fundo, você está jogando uma mensagem forte para a sociedade que contraria fortes interesses desse sistema educacional, sobretudo o sistema educacional privado, que é comandado por metacapitalistas, por gente poderosa, por gente influência no mastodôntico Ministério da Educação, que não serve para nada, que hoje não disse que veio, que precisa ser, eu diria, refundado, tem que ser zerado, demitido todo mundo e refundado, recriado. Mesma coisa as universidades, tudo. A gente não tem sistema de educação. Mais uma razão que isso aí entra na peça do meu quebra-cabeça. Quanto pior fica, mais rápido a nossa mudança. Esse é mais eu diria, um ingrediente para esquentar esse caldeirão que está ali praticamente em ebulição, e vai entornar em algum momento. Doutor, canal, redes sociais, live, Twitter, endereço, telefone, o que o senhor quiser. Camila, minha amiga, meu Instagram, Renato R. Gomes Oficial, Twitter, idem, Renato R. Gomes Oficial, YouTube, Telegram e Facebook, Renato R. Gomes. Eu abri um perfil no Signum também, que eu ainda não comecei a usar, mas Renato R. Gomes também. Quem estiver interessado na minha trilogia, são 3 volumes, 1.500 páginas, desmistificando o que acontece no país em relação ao direito à política, por meio de temas diversos, sempre procurando passar uma mensagem clara. DDD 21 999 89 9657. Então, é só entrar em contato, eu passo as informações e envio os livros para casa, o frete por minha conta. Então, é isso, eu agradeço e confiem em tudo que esteja acontecendo, logo, logo isso acaba. Não tem como ser diferente. Muito obrigada, doutor. Pessoal, telefone e redes sociais do doutor estão aqui na caixa de informação. Vocês estão vendo aí onde eu botei o nome da live? Tem uma setinha. Aperta nessa setinha, aí embaixo tem a caixa de informações. Eu encontro vocês amanhã, no domingo, às 6h30 da manhã, com o Ivan Kleber, para a gente fazer aquele giro internacional maroto. Fiquem todos com Deus, bom descanso, que Deus os abençoe imensamente. Tchau.